para aquilo que é mais importante. Hoje o tema da ministração é nova criatura, uma nova identidade em Cristo Jesus. Quantos aqui já ouviram falar desse tema, de nova criatura em Cristo Jesus? E que o cristão, quando ele conhece a Jesus, ele recebe uma nova identidade em Cristo Jesus. Quantos aqui já ouviram falar? Beleza. Qual a diferença das pessoas que não conhecem a Jesus? Nunca entrou em uma igreja com as pessoas que fazem parte de uma igreja. Qual a diferença? Qual a diferença do velho homem, daqueles que não conhecem a Deus, não conhecem Jesus, daqueles que eram escravos do pecado, daqueles que estão distantes de Deus, que nunca entraram numa igreja? Qual a diferença daqueles que não conhecem a Bíblia, a palavra? Qual a diferença daqueles que são novas criaturas em Cristo Jesus, que morreram para o pecado e vivem para Deus? Consegue responder isso? Qual a diferença daqueles que não têm Jesus, não temem Jesus, nunca ouviram falar de Jesus, nunca entraram numa igreja? Qual a diferença de nós que estamos aqui hoje, que se dizemos cristãos, que amamos Jesus, que morremos para o pecado e vivemos hoje uma nova vida em Cristo Jesus, daqueles que estão lá fora, que não querem saber de Jesus? Qual a diferença? Qual a diferença daqueles que estão 5 anos, 10 anos, 20 anos na igreja, frequentam anos e anos a igreja, daqueles que não conhecem a Deus? Vocês conseguem responder isso? Como diz o nosso pastor Dodô, no reino de Deus não existe democracia. Não conforme pensamos. No reino de Deus não tem que ser como eu quero. Não tem que ser como você quer. Não dá para viver conforme nós queremos. No reino de Deus, nossos argumentos não são maiores que a palavra de Deus. No reino de Deus não existe democracia. Quantos querem fazer parte do reino de Deus? No reino de Deus existem padrões, existe um estilo de vida, e não é como nós queremos, pensamos, porque nós somos humanos e limitados, e muitas vezes nós não compreendemos a palavra de Deus. Uma vez, uma jovenzinha na igreja, quando nós liderávamos os jovens, algumas células, ela veio pedir para que eu e minha esposa hoje, na época acho que nós éramos já casados, ela falou: olha, eu quero namorar. Tá? Irmãozinha da igreja? Não. Então, como que eu vou abençoar aquilo que a palavra não abençoa? Está escrito. Eu não posso reescrever a Bíblia. Eu não posso atualizar a Bíblia. E aquela moça ali, a gente conversando com certa intimidade, frequentava a nossa casa, somos amigos, hoje estão lá em Santa Catarina. Ah, mas isso, mas por quê? Mas ele é bonzinho, mas ele é isso, mas ele é aquilo, não sei o quê. Eu falei: moça, os seus argumentos não são maiores do que a palavra de Deus. Não são maiores. Então, muitas vezes, o que eu acho, o que eu penso, não tem validade no reino de Deus, porque o reino de Deus não é democracia. Existem padrões. Então, se eu e se você, se nós queremos fazer parte do reino de Deus, nós precisamos observar a palavra de Deus, para não achar que é de qualquer jeito. Vem quem quiser, é salvo quem quiser. Não, existe um processo. Como nós estamos estudando aqui, domingo após domingo. O reino de Deus existe um padrão, uma cultura, uma mentalidade do reino.
não é a nossa mentalidade. O reino de Deus, ele não é corruptível. Os atributos de Deus, eles são imutáveis. Não tem como uma ideologia humana, uma ideologia diabólica mudar a palavra de Deus. E é isso que eles querem fazer. Lá em Daniel, no capítulo 7, diz que antes do anticristo se manifestar, eles vão mudar a palavra, a lei. Por quê? Não suportam a sã doutrina. Vão mudar a lei conforme eles acham, conforme eles pensam, para aceitar os pecados que eles querem praticar. No reino de Deus existe uma cultura. Não dá para permanecer, entrar no reino de Deus conforme nós queremos ou pensamos que deve ser. Uma vez eu li um livro, pastor, no curso de teologia do Robert Coleman, um plano mestre do evangelismo, que esse autor, ele dizia que antes existia uma faixa, uma linha, onde nós conseguíamos diferenciar os que estavam dentro da igreja daqueles que estavam fora da igreja, que pertenciam às trevas e ao mundo. Hoje nós não temos mais essa linha, não conseguimos diferenciar, parece que está tudo igual. Não muda a mentalidade, não muda o estilo de vida, não muda aquilo que fala, não muda os hábitos, os costumes, porque nós estamos numa era de uma teologia liberal. Hoje, muitas igrejas estão corrompidas com falsas doutrinas, falsos ensinamentos, para aceitar aquilo que Deus não aceita. Quer fazer parte desse reino? Se arrependa. Arrependa-se dos seus pecados. Esse é o reino de Deus. Quantos estão entendendo aqui? Hoje nós vivemos em um tempo, antes, Satanás ele lutava para que as pessoas não participassem, não entrassem dentro de uma igreja. Hoje ele até incentiva. Vai lá, não precisa mudar de vida. Hoje as pessoas querem permanecer na igreja, nessa religião gospel evangélica, sem mudar de vida. Durante muitos anos, a igreja vem sido modernizada. Quantos aqui estão percebendo que as igrejas estão super modernas? Isso é pecado? Não. Mas junto com a modernização veio a mundanização. Muitas igrejas trouxeram a mundanização junto com a modernização. Igrejas mundanas, que não confrontam o pecado, que não pregam a cruz, o negue-se a si mesmo, o tome a minha cruz, morre para si mesmo, para o seu eu, para a sua vontade, para viver uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova criatura, uma nova identidade. Igrejas mundanizadas, onde os pastores traem as esposas, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, onde os pastores não cuidam da própria casa, da própria família. Igrejas corrompidas, onde não existe um profeta que se levante e diga: ei, que reino estranho é esse? Que unção estranha é essa que tem sido passada para o rebanho? Cadê os profetas dentro da igreja? Estamos falando de novas criaturas. Está na Bíblia, tá? Eu já vou chegar lá. Romanos, no capítulo 12, quando diz que nós devemos mudar a nossa mente, moldar a nossa mente conforme a palavra de Deus, conforme as doutrinas da palavra, as pessoas estão dizendo que a palavra precisa ser moldada segundo o que eles acham e pensam.
Eu quero ser aceito, o meu pecado tem que ser aceito, por isso a palavra precisa ser mudada. Isso é diabólico, não faz parte de novas criaturas. São pessoas estudiosas que se levantam contra a sã doutrina dos apóstolos. Graças a Deus que nós temos pastores aqui. São limitados, têm falhas, mas cuidam bem da própria casa e da esposa e dos filhos. Então, por isso que essa igreja é gigantesca. Ela é pequena fisicamente, mas é relevante espiritualmente, porque nós temos igrejas grandes que os pastores estão se corrompendo com o pecado, com a sujeira, com a lama, e tem passado uma unção estranha para o rebanho, e é por isso que muitos casamentos estão se desfazendo. Que o Espírito Santo de Deus venha colocar temor no nosso coração e revelar a nós que o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria, é amor, mas é um reino de santidade. Vestes brancas, não dá para entrar com qualquer roupa no reino de Deus, não. E eu não estou falando de santarrão aqui, de nossa, vamos, só igreja, só não. Eu estou falando de um estilo de vida, de uma nova identidade em Cristo Jesus. Amém? Amém. Qual tem sido os nossos padrões? Escutamos um pregador do YouTube, será que nós estamos observando se ele está contrariando a palavra para encher a igreja? Nossa, me fez chorar, mas fez mudar de vida? Fez abandonar o pecado? Estão cheios de pastores assim, e as pessoas estão procurando mestres para ouvir aquilo que elas querem ouvir, e não aquilo que elas precisam ouvir, que é mudar de vida, abandonar o pecado, e ser uma nova criatura, e ter uma nova identidade em Cristo Jesus. É por isso que eu não escuto mais ninguém. Escuto o meu pastor e alguns irmãozinhos que não estão na mídia, mas são fiéis à palavra de Deus. Qual que é a diferença de nós que estamos aqui daqueles que estão lá fora? Qual que é a diferença? Deixa eu falar para vocês, tem muita gente que não bebe, não fuma, não traz esposa, cuida bem da casa e da família, e não são cristãos. E aí? E nós, que somos novas criaturas, que se dizemos cristãos, que amamos Jesus? Então, ser uma nova criatura, ter uma nova identidade, significa que a nossa vida mudou. Nós fomos transformados e andamos mais conforme e não andamos mais conforme os rumos deste mundo, padrões e valores deste mundo, porque temos uma nova identidade, um novo estilo de vida, somos novas criaturas. E eu não estou falando aqui de regras, de trazer uma lista aqui, isso você pode, isso você não pode. Eu não estou falando aqui com criança. Isso você pode, isso é pecado, tá? Isso aqui não é pecado. Pode fazer, não pode fazer. Porque o cristão que é nova criatura, que recebeu o Espírito Santo, ele sabe aquilo que entristece o Espírito Santo. Não precisa ninguém falar, porque ele sabe. Porque se verdadeiramente o Espírito Santo habita em nós, nós sabemos aquilo que não agrada a Deus, que precisamos abandonar. Então não precisa dizer aquilo que pode e o que não pode. Sabe o que é, irmãos? A religião evangélica se tornou uma religião mais idólatra do que os católicos, com todo respeito, porque frequenta a igreja domingo após domingo e não muda de vida. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é,
as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós precisamos deixar o homem natural de lado, porque o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais do Espírito para viver uma vida nova, como nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se nada mudou na nossa vida, nós somos religiosos, e religião não salva ninguém, não leva ninguém para o céu. Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação, renovo, aquilo que nós escutamos aqui, as pregações de nascer de novo, de receber a salvação, de ser regenerado, de ter um novo coração, de se arrepender dos nossos pecados, é um processo para se tornar uma nova criatura. Se você não passou por isso, você precisa passar, porque Nicodemos foi advertido: você conhece a Bíblia inteira, mas você precisa nascer de novo para entrar no reino dos céus. Então nós temos muita gente que sabe muito de palavra, e tem gente que sabe pouco de palavra, e tem vivido como se Deus não existisse. Então, diante de tudo isso, o que é ser nova criatura? O que é ter uma nova identidade em Cristo Jesus? Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quantos aqui conhecem esse versículo? Se nós não praticamos isso, se isso não é uma verdade, se é só um versículo decorado, nós precisamos nos arrepender. Porque existem outras religiões que sabem de cor o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Sabem de cor, mas vivem. Ser nova criatura é um novo estilo de vida, é uma nova identidade. As pessoas, elas sentem o perfume de Cristo em nós, que algo é diferente. Existe algo diferente naquela pessoa. Veja o que está escrito lá em Tito, capítulo 2, versículo 8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. É uma nova linguagem, é uma nova mentalidade, é um novo coração que ama Jesus, que anseia Jesus, que deseja Jesus. É um novo coração, um novo estilo de vida, nova criatura. Como tem sido a nossa linguagem? A nossa linguagem envergonha os nossos inimigos, ou eles estão aplaudindo? Está vendo? Falar que é de Jesus, olha a boca dessa pessoa. Eu não estou falando só de palavrão. Ou nós reagimos expressando as obras da carne, ou nós reagimos expressando o fruto do Espírito. Como têm sido as nossas reações? Olha o que Paulo disse para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito e na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi
dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Por isso que as pessoas não querem ouvir mais os cristãos, porque estão corrompidos, e não existe mais diferença. A faixa foi apagada. Então para que fazer parte de uma igreja se não existe diferença? Se eu posso viver do jeito que eu estou vivendo lá fora, do jeito que as pessoas não conhecem Jesus, para que perder meu tempo aos domingos? Essa teologia aqui é radical, né, irmãos? Mas está escrito, tá? Não é fácil, não. Ser nova criatura é esquecer o que ficou para trás, é deixar as velhas práticas. Nós temos pessoas que vêm para a igreja, e eu passei por isso também, que nós ficamos lembrando do passado, e o inimigo vem nos tentar, e a gente fica lembrando de tudo aquilo que nós vivenciamos. Mas olha o que diz a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Nós precisamos deixar as velhas práticas do nosso passado, do nosso velho homem, e prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. As pessoas estão presas em religião, as pessoas estão presas em frequentar a igreja, e esqueceram de deixar o velho homem e tomar posse da nova criatura em Cristo Jesus. Segundo, ser nova criatura, ter uma nova identidade, significa que não vivemos mais conforme a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Mas ser uma nova criatura em Cristo Jesus significa que eu vivo no Espírito? Não é óbvio? Será? Uma pergunta. Será que é óbvio para muitos de nós, para mim, para você, que quando nós falamos que somos novas criaturas, que não sou mais eu que vivo, que Cristo que vive em mim, a vida dele, será que é óbvio que nós precisamos viver uma vida no Espírito? E quando se trata de vida no Espírito e vida na carne, nós temos dois tipos de lutas. Primeiro, a luta exterior, porque nós não temos que lutar contra a carne, mas nós temos que lutar. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É por isso que nós vivemos numa luta. Somos salvos, fomos regenerados, recebemos um novo coração, amamos Jesus, mas existe uma luta exterior, que é principados, é potestades, são os príncipes deste mundo, que estão operando no exterior. Nós não enxergamos, mas Deus está batalhando por nós. A luta externa é Deus quem luta por nós. Lembra de Paulo e Silas adorando na prisão? Nós precisamos adorar e louvar mais a Deus, porque quando Paulo e Silas eles estavam adorando naquela cadeia, presos,
tinham levado não sei quantas chicoteadas, eles estavam louvando e adorando. O que aconteceu naquela prisão? As cadeias foram quebradas. Na tua casa, vamos trocar na nossa casa, tirar a murmuração, tirar a reclamação e colocar mais louvor, mais adoração, para que as cadeias venham ser quebradas. Mas é Deus que luta por nós. A luta externa é Deus que peleja por nós, não é nossa. O que foge do nosso alcance, aquilo que nós não podemos fazer, é Deus que pode fazer em nossas vidas. E é por isso que nós precisamos nos levantar em adoração e louvor, porque essa luta é de Deus. Ou nós temos homens carnais, capacidade de expulsar um demônio. A nossa capacidade vem dele, a nossa autoridade vem dele. Nós precisamos buscar. Lembra de Paulo e Silas? Olha o que diz lá em Crônicas, no capítulo, 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 17. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Deus disse a Josafá: essa peleja não é tua, eu que vou vencer essa batalha, essa luta que você está passando, essa adversidade, é eu que vou vencer. É Deus que peleja por nós. As lutas externas, quando Josafá olhou aquela multidão de inimigos, Josafá disse àquele povo: essa luta é o Senhor que peleja por nós, foge do nosso alcance. E nós queremos na nossa força às vezes resolver problemas que precisam ser resolvidos na oração e no jejum. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Troque a murmuração, a reclamação, pela adoração, pelo louvor, e deixa Deus lutar por você. Ele é o nosso general de guerra, o Senhor dos exércitos, que vai à nossa frente, desembaraçando todos os caminhos, abrindo portas onde não há portas. Que luta você tem lutado, que você precisa hoje colocar diante do Senhor? Porque essa peleja é dele. Ele é o nosso general. E quando começaram a cantar, olha que interessante, 2 Crônicas 20, 22. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Semelhante à passagem de Paulo e Silas. Nós só precisamos louvar, adorar. Eu sei que é difícil. No dia a dia, muitas coisas, filho, família, casamento, é muito difícil. Mas nós não vamos vencer, porque essa peleja é do Senhor. É Ele que vence por nós. Precisamos louvar e adorar mais. Isso faz parte da nova identidade. Isso faz parte da nossa criatura, da nova criatura. Lutas exteriores e as lutas interiores. É a carne contra o espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Às vezes a paz que falta no nosso lar, na nossa casa, a paz interior, é porque nós estamos deixando de nos inclinar para as coisas do Espírito. Porque aqui é claro, quando nos inclinamos para as coisas da carne, traz morte, traz opressão, traz perturbação, traz um ambiente pesado. Mas quando nos inclinamos para as coisas do Espírito, é vida e paz.
Mas eu não estou entendendo isso. Reflita. Talvez você esteja totalmente se inclinando para as coisas da carne. E essa é a nossa segunda luta interior. A exterior, quem luta por nós? Deus. E a interior, quem luta? Nós. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos, capítulo 8, versículo 8 e 9. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que eu sou assim expressivo? Por que eu oro alto? Eu tenho que explicar isso. Minha mãe está aqui, então eu vou poupar algumas palavras. Eu já fui viciado. Eu vivi uma vida muito louca. Hoje é normal, né? Mas na minha época era meio que anormal. E eu li um livro. Eu tentei procurar esse livro, não achei, mas ele está em casa. Ele falava sobre oração. E eu lembro quando meu irmão casou, eu fiquei. São 3 quartos, né? Lá em cima, na parte de cima, onde minha mãe mora hoje. E eu ficava no quarto do meio. Esse quarto não tinha porta. Quando meu irmão casou, o quarto dele ficou lá disponível, tinha porta. Eu falei, cara, graças a Deus que ele casou, agora eu tenho um quarto com porta. Brincadeira. Eu gostava do meu quarto. Você subia uma escadinha, a cama era em cima, bem ajeitadinho. Então, como eu tinha problema com drogas, com vícios, com um monte de coisa, toda vez que eu ia lutar essa luta de joelhos, vinham vozes, barulho, vozes. Era extremamente silencioso, mas quando ia para o quarto para orar, começava as vozes, barulho e um monte de coisas acontecendo. Então o que eu fazia? Eu aumentava o som e começava a orar em voz alta, seguindo alguns passos que aquele livro colocava. Por quê? Porque eu precisava clamar a Deus, eu precisava suplicar a Deus para ser liberto, para ser uma nova criatura, para ter um novo estilo de vida, para ter uma nova identidade. Nós precisamos lutar essa nossa luta interior contra a carne, porque a carne é contra o Espírito. Eu já tinha me arrependido dos meus pecados, eu já estava na igreja, frequentando a igreja, mas existia uma luta interior que eu precisava lutar. E quando o Espírito Santo vinha sobre mim naquele quarto, o meu corpo mortal era vivificado e as obras pecaminosas da minha carne eram mortificadas pelo Espírito de Deus. E é por isso que eu sou assim expressivo. Eu não estou nervoso não, gente. Eu sou assim por causa disso. Foi o clamor, foi a súplica, foi a oração em voz alta que me libertou. Pode ser diferente com você. Deus não é surdo. Pode orar baixinho, de joelhos, tranquilo. Cada um tem um espírito diferente, né? Espírito humano. Então, irmãos, eu vou resumir aqui o capítulo 8, mas essa luta interior, o livro que eu considero o livro mais teológico da Bíblia, que é o livro de Romanos, se você quer saber mais sobre essa luta interior, ela está em Romanos capítulo 8, que é quando diz que o Espírito de Deus vem se encontrar com o nosso espírito para testificar que nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. É quando o Espírito de Deus vem sobre nós mortificar, vivificar o nosso corpo mortal, porque o nosso corpo é pecaminoso, foi contaminado pelo pecado desde a época lá de Adão. Nós temos o corpo glorificado já? Temos? Não.
Por isso que nós precisamos lutar essa luta interior. A luta que não quer ler a Bíblia, a luta que não quer orar, a luta que não quer abrir a agenda para servir na igreja porque a sua agenda já está lotada. É essa luta que nós precisamos lutar. De maneira que, irmãos, somos devedores não da carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se nós somos novas criaturas, se nós andamos segundo o Espírito Santo de Deus, nós somos filhos de Deus. Porque os que não conhecem a Deus e andam segundo a carne, vivem como as pessoas do mundo vivem, conforme estão nas trevas. Como é que está a sua agenda aí? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E é um versículo aqui que vai fazer parte do terceiro ponto, mas essa continuação de Romanos capítulo 8 diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam se manifestar através de uma vida no Espírito, porque aqueles que são cheios do Espírito Santo estão trazendo pessoas para a igreja, estão evangelizando, estão discipulando, estão colocando a mão no arado para fazer a obra do Senhor. Então Deus, a criatura espera a manifestação dos filhos de Deus que são cheios do Espírito Santo para proclamar o Evangelho para quem está lá fora. O Evangelho de Deus não é um evangelho egoísta. Estou salvo, estou lá na igreja, mas os que estão lá fora? Sábado agora estive no velório. O irmão da minha cunhada faleceu. E aí? Será que tinha um crente cheio do Espírito Santo para tentar evitar aquilo? Porque foi de repente 47 anos. Onde estão os filhos de Deus que vão se manifestar para curar, sarar e libertar as pessoas? Onde estão? Dentro da igreja? Se as pessoas estão lá fora? Quantas pessoas você pode salvar? Quantas pessoas você pode impor as mãos e libertar e levar salvação, cura, alegria? Irmãos, a nossa luta é interior. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17, Gálatas, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre as obras da carne, sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Quer ver o termômetro aqui? O que nós temos, as nossas reações, as nossas expressões, elas têm sido segundo as obras da carne ou segundo o fruto do Espírito? Qual a sua reação na tua casa? Qual a tua reação no teu serviço, no teu trabalho, na rua? Nós estamos manifestando as obras da carne ou o fruto do Espírito Santo? Esse é um termômetro. Terceiro e último. O que é ser nova criatura? O que é ter uma nova identidade em Cristo Jesus? Eu não vivo para mim mesmo, mas vivo para aquele que morreu por mim e vivo para o próximo. Vivo para os perdidos
para aqueles que o Senhor enviar para a igreja do Galileu. E aqui, irmãos, não é uma indireta, tá? É uma direta para aqueles que já fazem parte. É uma direta, tá? Não é recado para ninguém, é diretamente, não é indireta. Para aqueles que fazem parte da igreja, mas se você quiser receber isso, receba. Sabe por que Deus não está enviando muitas e muitas pessoas? Ou vocês acham que Deus não é poderoso suficientemente para encher este lugar de gente? É porque nós estamos embaraçados com a nossa agenda, com as nossas tarefas. Ou você acha que Deus não quer enviar pessoas, encher essa igreja e alugarmos um prédio maior? E eu pedi perdão para Deus porque eu tenho visto o meu pastor se reunindo com pessoas que Deus já está enviando e eu não estava fazendo. Então como que Deus vai vir ouvir minha oração? Senhor, envia igreja. Você vai cuidar se eu enviar? Você vai lavar os pés? Você vai abrir mão da sua agenda para se dedicar a servir, lavar os pés uns dos outros? Ou você está embaraçado? Sabe o que Paulo disse para Timóteo? Ele disse assim: aqueles que são de Cristo não se embaraçam com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, se nós estamos embaraçados com os negócios dessa vida, Deus não vai enviar pessoas, porque as pessoas estão machucadas, frustradas com a igreja, deixaram a igreja porque a igreja virou uma religião louca. E Deus não vai enviar novamente se nós estivermos embaraçados com os negócios dessa vida, sem tempo para cuidar daqueles que o Senhor quer enviar. A seara é grande e são poucos os cearenses. A seara é grande e são poucos os ceifeiros. Não encontramos mais gente, obreiros, trabalhadores que estão dispostos a abrir mão da agenda. Estive lá na casa do Cristiano Mohamed. O cara parece bonito, ó, barba bonita. E pude ouvir lá, junto com o meu pastor, a pastora Eládia, as necessidades, as lutas, as batalhas. E eu quero fazer isso, porque senão Deus não vai enviar. Então, isso é para a igreja do Galileu, tá, gente? Para nós que assumimos um compromisso com o nosso pastor de pastorear essa igreja. É claro, respeitando as estações de cada um. Eu estive num processo, não conseguia me dedicar, mas agora eu estou me dedicando. É natural. Mas nós precisamos olhar novamente a nossa agenda, porque Deus quer enviar pessoas. Meus filhinhos, porque quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Paulo, ele sentia dores de parto, porque ele queria ver Cristo formado no próximo. Essa tem que ser a nossa fome, a nossa sede. Tudo bem, já sou nova criatura, estou lutando as lutas, estou adorando, estou louvando a Deus, estou lutando as lutas interiores para não satisfazer o meu eu, a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Sou nova criatura, tenho uma nova identidade. Mas nós precisamos fazer isso. Precisamos formar Cristo na vida do próximo. Precisamos fazer discípulos.